Olá, pessoal, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu arrumar aqui, ficar direito nessa câmera. Pessoal, nós estamos chegando à lição número 7, número 8, ETAD, Igreja Ceifa. Meu nome é Michel, pastor auxiliar da Assembleia de Deus aqui em Destem, e à disposição dessa igreja abençoada, a Igreja Ceifa, pastor Niceu e pastora Flávia. Satisfação, queridos. Nós estamos chegando na 7ª e na 8ª lição do ETAD. A lição é os profetas maiores, sempre lembrando, profetas maiores, profetas menores. A diferença do termo não é na exposição ou na importância, e sim no conteúdo. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Porém, tem o livro de Jeremias e também as lamentações de Jeremias. Onde nós estamos? Nós estamos no livro de Jeremias, estamos caminhando, já iniciamos na lição passada, e estamos caminhando hoje para a lição número 7. Hoje, a primeira e a segunda deportação dos judeus, né? Vamos lá, queridos. Lição número 7. Eu espero que esteja gostando das lições. Elas têm sido importantíssimas. Bom conteúdo, bom conteúdo. Bom, eu estou com a minha lição aberta, estou com o slide aqui de fundo. Deixa eu ver aqui. Página 105, ok? Página 105. A introdução. As profecias que estudaremos nessa lição trata de primeira e da segunda leva de judeus para o cativeiro. Historicamente, a nação estava à beira de total destruição. Como a areia que está acabando de passar na ampulheta, assim também passando o tempo para Israel se arrepender. Aqui tem duas figuras interessantíssimas, Judá e Babilônia, 606, Judá e Babilônia, 597, as duas deportações, né? Deus poderia ter executado o julgamento imediato sobre Israel. Ele pacientemente prolongou a sua queda final, dando ao seu povo a oportunidade de arrependimento. Aos 70 anos de cativeiro, começaram com a primeira deportação de judeus, 606. Esse pequeno grupo era composto de descendentes da casa real. Bom, nós vamos estudar então esses temas. Deus avisou, levantou profeta, e o ser humano, nós não somos brinquedo, não, né? Deus fala, e de repente a pessoa não se arrepende, vem o juízo, né? Texto 1, página 107. Embora o livro de Jeremias não tenha sido escrito em ordem cronológica, não está em ordem cronológica, o tempo de certos eventos é claramente assinalado no livro. Uma data muito importante, regularmente citada, é o que se refere ao 4º ano de Jeoaquim. Aqui no slide, reinou 11 anos depois de sua morte, seu filho Joaquim, de 18, assumiu o trono por apenas 3 meses, 10 dias, pois Nabucodonosor cercou Jerusalém e depois de um cerco de 3 meses, a cidade foi tomada, né? Um pouco antes, Jeoaquim foi um péssimo rei, era orgulhoso, egoísta, cobiçoso e vingativo. Sobrecarregava o povo com impostos para satisfazer exigências do faraó, né? E era indiferente suprindo o povo, segundo a Reis 23:35. Reinou 11 anos depois de sua morte, seu filho Joaquim, só para separar aqui um do outro, tá bom? A tomada da cidade começou a deportação dos nobres e príncipes do povo. Lembra disso, essa ideia, né? Deportava o melhor, né? Deportava quem podia ajudar. Então, eles pegavam quem realmente tinha uma formação, tinha algo para oferecer, né? E era um jeito de destruir a cidade, né? Ficava o pessoal que às vezes não tinha o que oferecer, né? Profecia de 70 anos, está aqui. Jeremias profetizou que o exército da Babilônia, então, em marcha, seriam vitoriosos. Olha lá, Jeremias 25:11.
Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Meu papai amado, né? Está aqui. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e dessa nação. Ou seja, Deus usou como ferramenta, mas castigou, né? E Jeremias não hesitou em denunciar até mesmo o rei. Ele repreendeu Jeoaquim e avisou que ele morreria sem ser prateado, sem ser planteado, né? Ou seja, planteado é plantear, né? Chorar, né? Ninguém ia, ninguém ia lamentar a morte dele, né? E seria enterrado como um jumento, meu Senhor, pois nunca deram ouvidos à voz de Deus. Está lá em 22, de 13 a 21. Mais tarde, Daniel teve coragem de orar para o cumprimento desta profecia, como fazia parte do primeiro grupo de exilados. Ele podia calcular com facilidade quando precisamente os 70 anos terminaram. Vamos lá, Daniel 9:2. No primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos, ok? O exílio, vamos lá, deixa eu passar aqui, o tal do Joaquim não era brinquedo, não. O quarto ano do reinado de Joaquim foi quando Jeremias começou a registrar por escrito suas profecias. Em seguida, ele foi encarcerado num calabouço para que não molestasse, né, os dirigentes com a palavra do Senhor. Mesmo assim, lá no cárcere, ele ditava as palavras a Baruque. Eita, homem de Deus é homem de Deus, meu querido. Deus mandou, fala mesmo. Ele ordenou que Baruque levasse o rolo até a casa do Senhor e lesse diante do povo, já que ele estava preso. Não era bolinho, não. O exílio, em 606, Babilônia ataca Judá e facilmente a subjugou. Jeremias 46. Para assegurar a lealdade do rei Joaquim, Nabucodonosor levou como refém um grande número de jovens das famílias mais destacadas. No ano seguinte, Babilônia derrotou o Egito. Não é brinquedo, não. Joaquim escapou por pouco de ser também levado como refém. Ele foi preso com correntes de bronze, com o intento de ser levado para a Babilônia. Mas, em vez disso, ele foi solto para reassumir a sua posição como rei vassalo. Isso é submisso, né? Segundo Crônicas 36:6. Durante toda Jerusalém, durante a tomada de Jerusalém pelos babilônicos, o templo foi saqueado e todos os tesouros foram levados para a Babilônia, a fim de decorar templos pagãos. E isso foi o cumprimento das profecias de Jeremias durante suas mensagens no templo. Então, foi avisado com antecedência, o povo não se arrepende e vem o juízo, né? Usando Babilônia. Por isso que há vários textos que Deus fala o meu servo Nabucodonosor, ou seja, servo no sentido de ser usado como ferramenta para trabalhar o seu povo. Então, queridos, a gente aprende uma seguinte lição: Deus vai usar. Agora depende da pessoa como. Se como um adorador, se como jogando no time de Deus ou contra. Né? Nabucodonosor foi usado, mas depois foi cobrado porque ele foi usado como ferramenta. Nabucodonosor não amava a Deus, não era um servo de Deus, não adorava a Deus. Ele era servo no sentido de ser ferramenta para, vamos dizer assim, né, para condenar o povo. Né? E aí eu li o versículo que dizia que ele seria, vamos dizer assim, a sua maldade seria castigada, seria cobrado por isso. Aí você pode pensar, mas pera lá, Deus usa e cobra depois. Usou por causa da maldade do coração. A maldade do coração, a inclinação dele. Né? Aí, é mais ou menos o caso de Faraó, a inclinação de Faraó. Entendeu? Ok? Decidiram que o rei deveria conhecer o conteúdo do rolo, conhecendo bem o caráter do rei, aconselharam que Baruque e Jeremias se escondessem. Eles não aceitavam, né? Joaquim não aceitou. O rei foi levado e lido a Joaquim, ele não pôde suportar a palavra de Deus, ficou irado e cortou o rolo e queimou. O próprio ato do rei
ela era uma figura de reação do povo judeu, que ouviu e rejeitou a palavra. É tão fantástico o chamado de Jeremias que Deus havia avisado a Jeremias que levantaria Jeremias, só que as pessoas não iam escutar. Às vezes, muitas vezes nós somos levantados e às vezes as pessoas não escutarão, mas é levantado como um juízo, porque vai ser lembrado ao povo que foi pregado. Olha o que acontece hoje. É uma catástrofe, um vírus solto, um vírus aí alastrado, travando a economia, parando, matando. Tem pessoas que não vão se converter, querido. Pode ter o que for e elas não vão reconhecer a Deus. Não vão, né? Ah, a morte, a tristeza leva as pessoas a Deus. Leva a nada. Pode quebrantar? Pode. Tem gente que se converte. Eu me converti depois de um câncer. Ok. Mas muita gente vai endurecer mais o coração ainda. Né? Então, eu falo, a natureza humana é só uma obra do Espírito Santo na conversão. É milagre do Senhor. O página 108, ela vai falar dessa rebeldia do rei e do povo. Não, não, nós não queremos ouvir. Fechou o ouvido e falou, não quero ouvir. No texto 2, um povo sem esperança. Com o exílio de 606, não refreou em quase nada o pecado de Judá. Estou falando, não houve ainda a conversão. Deus lançou mão de outra deportação para chamar a atenção do seu povo. Capítulos 13 a 17 do livro de Jeremias falam como Deus procurou chamar seu povo ao arrependimento com sermões persuasivos e a provocação de uma seca que foi em vão. Veio seca, veio tudo, e o povo lá. Concluindo que a concessão da misericórdia em nada adiantava, Deus declarou que iria punir Judá mais uma vez. Nem as orações e intercessões de Jeremias iriam evitar esse castigo. Daí ele determinar que não orasse mais, porque não adiantaria. Jeremias 11, 14 fala sobre isso. O cinto de linho, né, que ilustrava, foi instruído a comprar e colocar o cinto de linho sobre os lombos. Depois Deus ordenou levar o cinto ao Eufrates, na Babilônia, escondê-lo na fenda de uma rocha. Passado muitos dias, quando quis recuperá-lo, o cinto estava sujo, podre e sem valor algum. Já entendeu o recado, né? Essa experiência serviu como ilustração do sermão para mostrar como Judá, simbolizando pelo lindo cinto, tinha se corrompido. A propriedade peculiar de Deus tinha ido para a Babilônia e se iludiu com seus valores, filosofias e códigos morais. Esse povo foi cativo e ele se envolveu com a Babilônia. A gente vai ver Daniel. Daniel não quis se corromper. É como, querido, você morar no Brasil, servir a Deus, vir para os Estados Unidos e se prostituir, roubar, matar. Ninguém está vendo. A cultura daqui é diferente. E eu vou pintar e bordar. Esses judeus fizeram isso. Foram cativos, amaram a Babilônia. Falou, é aqui. A gente vai ver depois que eles não queriam nem voltar. Tem muita gente que ama o mundo, né? É apegado a esse mundo. Deus tenha misericórdia. Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Jeremias 13, 23. Aí Deus traz uma esperança ao indivíduo, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Deus falando, não, olha, eu posso fazer, eu posso transformar, é eu, né? É o próprio Deus que pode fazer. Então, no slide, Jeremias ficou à porta do templo falando aos falsos adoradores ousadamente dos juízes de Deus. Ele e Baruque anunciaram, falaram, né? E pregaram, querido.
a segunda deportação, na página 111, nós estamos caminhando aqui. Joaquim rebelou-se não só contra Deus, mas também contra Nabucodonosor. Apesar de já haver judeus cativos em Babilônia, ele decidiu rebelar-se novamente. O rei não era brinquedo, não. Pensou que deixasse de pagar tributos babilônios não seria punido, já que Nabucodonosor estava envolvido em muitas outras guerras. Possivelmente não teria tempo de se preocupar com Judá. Enganado estava, né? Essa estratégia funcionou alguns anos, mas em 1598, Nabucodonosor voltou a punir Judá e assim teve lugar a segunda deportação. Jeremias 18, conhecido, próximo à época do ciclo de Jerusalém, 598, Deus ordenou a Jeremias para ir à casa do oleiro, onde ele entregaria uma mensagem para Judá, representada por um vaso de barro. A mensagem foi comunicada num paralelo simbólico em que relacionava relação de Deus com Judá, comparado o relacionamento do oleiro com o barro. Enquanto lhe dava forma, o vaso de barro estragou-se nas mãos do oleiro, que amassou o barro de novo e fez o vaso como bem lhe pareceu. A vida da gente é assim. Deus tem todo o poder para fazer uma obra de arte em nossas mãos, né? Jeremias 18:12, não há esperança, porque andemos consoante a nossos projetos, e cada um faz segundo a dureza do seu coração maligno. Arrependimento. Arrependimento. Se as pessoas vivem dirigidas pelo seu coração, vai dar em problema, né? O texto termina com o vaso quebrado, o tronco, né, que é outra ilustração, né? E no exílio, logo após a entrega dessas mensagens, Jerusalém foi sitiada, dominada pelo exército da Babilônia por mais de um ano. Durante esse tempo, o perverso rei Joaquim morreu e seu corpo foi lançado fora do portão da cidade, sem o funeral decente. Seu corpo, como se o corpo fosse uma carcaça de um jumento, a profecia que nós lemos no início. Esse segundo grupo de cativos era composto por líderes do povo, os melhores soldados exímios artesãos. Passur, o oficial do templo que prendera Jeremias, também estava nesse grupo. Você lembra desse cidadão, né? Jeremias 20, capítulo 20, versículo 6. Nós estamos terminando a lição número 7. Mensagem para os líderes, né? Sempre tem uma mensaginha ali de pegada, né? Deus novamente enviou o seu mensageiro a proclamar a liberdade através da submissão. Jeremias tentou explicar ao povo que o domínio babilônico fazia parte do plano de Deus para erradicar da terra a idolatria. Assim, se o povo não submetesse esse domínio e o seu efeito purificador, Deus teria que puni-lo mais severamente. Sermão do palácio, sermão dos pastores, né? Infelizmente, o novo rei e seus conselheiros espirituais não fizeram caso dos avisos. É impressionante, né? Não ouviam mesmo. Olha lá, ó, a batalha de Jeremias era de cunho moral, por isso era tão difícil sustentar. O povo era confrontado por ele, mas ao mesmo tempo era enganado. Sempre tem falso profeta, né, gente? Sempre tem. Olha lá, nada vai acontecer, pois nós somos o povo de Deus, é tempo de paz. Meu papai amado, né? Vamos caminhar com os slides aqui. No quarto ano, Joaquim Nabucodonosor invadiu Judá e começou a deportar nobres para a Babilônia. Bom, isso a gente vai ver mais para frente. A mensagem do jugo, texto 5, jugo leve ou pesado, Jeremias 27 ao 28, para ilustrar a vontade de Deus para com Judá. Jeremias apareceu em público, usando em seu pescoço um jugo leve de madeira. Ele queria enfatizar a importância. Você nota que Jeremias usou muito ilustrações, né? Muitas ilustrações para pregar. A ação de Jeremias embaraçava os falsos profetas, né? Confundia os bichinhos, né? Olha lá, Jeremias 28, 16, 17. Morrerás este ano porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. O profeta Ananias aí quis
dá uma contra-profetada, né? Uma profetada. Aliás, uma profetada. Né? Jeremias profetizando, ele veio falar, não, não vai ser assim, né? Veio um julgamento na hora, né? Aí, carta de Jeremias aos exilados, né? Tentando animar o povo, tentando estimular o povo a ser fiel no meio da dificuldade. Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. E a gente encerra a lição, essa passagem pela lição número 7. Caminho de morte, caminho de vida, Jeremias 21. Antes disso, no Jeremias 24:13, buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o coração. Deus prometeu não somente que os judeus, os cativos na Babilônia, um dia voltariam à sua terra natal, mas também, quando isso acontecesse, eles seriam um povo convertido. Então, olha que situação, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Olha que situação. O povo fechou o coração, tinha promessa, tinha tudo, e o povo fechado com o coração, né? É impressionante. E isso, nossa tentativa de repreender isso, né, queridos? Às vezes o coração da gente fica rebelde, fica duro, leva a esse caminho do povo de Israel, dos judeus, que foram coração fechado e os castigos vindo, e as pancadas vindo e os bichinhos duros de coração. Caminho de morte e vida, a mensagem de submissão por Jeremias foi rejeitada por Zedequias. Os seus conselheiros, os quais continuamente buscavam a oportunidade de se rebelar contra a Babilônia. Zedequias se revoltou, entretanto, quando Nabucodonosor chegou com o seu poderosíssimo exército, o rei Zedequias perdeu a coragem. Né? Dirigiu-se a Jeremias, ele pediu ao profeta que orasse por um milagre. Que bonitinho. Tal como Isaías havia orado, conseguiu um milagre. 125 anos antes, Jeremias sabia que a única solução para a crise era a submissão. Até mesmo suas orações para que alcançasse vitória não poderiam salvar o povo. Cada pessoa tem que tomar sua própria decisão de submeter a Deus ou ser destruído. Jeremias 21:8. A este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que eu ponho diante de vós o caminho de vida ou de morte. Tem um versículo de Jeremias, a gente vai ver isso mais para frente, em Lamentações diz assim, do que reclama o homem a não ser do seu próprio pecado, né? Ou seja, querido, quase sempre os problemas que temos são nós causamos. Nós não somos brinquedo, não. Como eu sempre falo, só Deus para nos amar. Só Deus, só Deus. A queda de Jeremias, a queda de Jerusalém, né? Não de Jeremias, a queda de Jerusalém, Jeremias 30 ao 51. Aqui eu vou correr um pouquinho, então, com os slides. Os profetas ficavam furiosos, pois Jeremias falava em 70 anos de cativeiro, enquanto eles diziam que logo estariam de volta a Judá. À medida que o cerco apertava, maior era a hostilidade do povo para com Jeremias. Lançaram numa cisterna lamaceta para morrer de fome. É assim, desse jeito, né? Não tem jeito, não. Mas Deus levantou um homem, servo do rei, para livrá-lo e conseguiu permissão do rei e tirou Jeremias da cisterna. Logo que Jeremias foi libertado, Zedequias veio e lhe pediu uma palavra para de Deus. Jeremias insistiu para que Zedequias submetesse a Nabucodonosor. Mas, com medo do povo, ele não obedeceu e se rebelou contra o rei da Babilônia. Finalmente, após 1 ano e meio de cerco, Jerusalém foi totalmente tomada. Os filhos de Zedequias morreram na sua presença. Ele teve os seus olhos furados e foi levado acorrentado para o cativeiro. Brincadeira, né? Então, está aqui a queda de Jerusalém, Jeremias 30 a 51. Começa o sítio a Jerusalém, a promessa de sua restauração. Então, Jeremias 30, tempo de angústia. Jeremias frequentemente falava de um tempo de sofrimento, provação severa, através da quais Deus iria purificar o seu povo. Sempre com propósito, querido. Nada é aleatório, nada é da sorte, nada é do nada. Sempre com propósito. Deus faz sempre com propósito. Então, creia nisso.
Jeremias 31:30, perdão e restauração. Convertei-me, serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me, depois fui instruído, bati no peito e fiquei envergonhado. Deus aceita a confissão e promete: perdoarei suas iniquidades, os seus pecados, jamais me lembrarei. Que Deus que é esse? Glória a Deus. Jeremias 31:34. Esse Deus promete nova aliança. Jeremias 31:31. Oh, querido, como não amar um Deus assim, né? Meu Pai amado. Um novo coração. Jeremias explicou que a nova aliança, ser estabelecida, não limitaria Israel como nação, simplesmente viseria alcançar cada indivíduo. Entramos nessa daí, hein? Jeremias explicou que a nova aliança não se limitaria. Dar-lhes novo coração para que me conheçam. Eu sou o Senhor. Eles serão meu povo. Eu serei o seu Deus. Porque se voltarão para mim de todo o coração. Eita glória! No texto 2, a prisão de Jeremias. Ah, gente, é muito lindo a história, essa revelação toda, né? E só o rei Nabucodonosor reconheceu a autoridade espiritual de Jeremias e, além de lhe poupar a vida, ofereceu uma posição de honra na Babilônia. 39, 11 e 12. Ele preferiu ficar com os pobres que haviam sobrado na terra. 40. Logo, pois o fim, os 70 anos, o reino babilônico foi tomado pelos persas e seu poder destituído, como Jeremias havia dito. As recompensas do ministério de Jeremias foram desastres, fracassos e hostilidade. Pregou para ouvidos surdos, escolheu somente o ódio. Em retribuição ao amor que sentia pelo povo e pela pátria. Desprezado pelos homens, mas registrado por Deus como um dos maiores profetas. Gente, fica claro isso, né? É melhor servir a Deus do que os homens, é melhor submeter a Deus do que os homens. Tô com uma coceira no nariz, às vezes me ataca uma rinite, só a graça do Cordeiro, mas vamos lá. E fica nítido isso. Eu não sei porque tem gente que bajula tanto o homem. Uma coisa eu vou reconhecer alguém e dar crédito. Isso aí você deve. Honra a quem merece honra. Mas bajulação é diferente de honra. Importa a servir a Deus do que os homens. E nesse sentido não quer dizer que você não vá ajudar ao servir os seus dons um ao outro. Isso é bíblico. É no sentido de você querer ficar bem, com moral com as pessoas e às vezes contra o que Deus quer. Olha o ministério de Jeremias, meus queridos. Deus amava ele e pronto, acabou. Deus estava fechado com ele, pronto, acabou. Podia ser excluído pelos homens, mas era bem visto por Deus e é o que mais é importante. Vamos seguir aqui. Eu estou na lição, eu estou no texto 3. Deixa eu seguir aqui com os slides para ver se a gente acompanha. Eu vou segurar aqui as lamentações, né? Vamos terminar então aqui o livro. Mensagem de esperança na hora final, a mensagem de escritura selada, a mensagem do renovo, Jeremias 33:3, invoca-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ó a palavra do Senhor, ó as mensagens de Deus para o seu povo, né? Povo, volta para mim, né? Eis que sou o Senhor, o Deus dos viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Jeremias 32:27. A página 129, a mensagem a respeito da Babilônia, aquilo que eu disse, ferramenta ia cair, né? E eles seriam punidos, né? E foram. Há um pouco antes de Jerusalém cair, Jeremias recebeu de Deus uma mensagem sobre o futuro da Babilônia. Os capítulos 50 e 51 falam que a Babilônia seria exaltada por algum tempo, que teria liberdade para perseguir o povo de Deus, mas que um dia ela seria destruída e o povo de Deus ficaria livre deste opressor estrangeiro. Esta profecia cumpriu-se literalmente, mas João, apóstolo do Apocalipse, usa o mesmo nome na profecia da queda e forte sistema político e religioso mundial dos últimos dias. É interessante isso, porque Babilônia, ela caiu, só que ela é usada pelo apóstolo João em Apocalipse para falar o sistema político e religioso mundial dos últimos dias. É como se fosse Babilônia, né? A opressora do povo de Deus, que ela vai ser destruída também de uma vez por todas, esse sistema. Louvado seja Deus. A queda de Jerusalém, o exílio final de Judá, né? O
Judá, queridinha, cai, né? E não tem jeito. Segundo a tradição, Jeremias foi morto por apedrejamento, a fim de calar a sua voz e evitar a culpa que sentiam pelos seus pecados quando ouviam suas repreensões. Até o fim da sua vida, Jeremias obedeceu a ordem que recebera de Deus há tantos anos, no sentido de pregar fielmente sua mensagem, mesmo quando era rejeitado. Então é isso. Mais vale servir a Deus, mais vale servir a Deus do que aos homens. E nós encerramos com as Lamentações de Jeremias, no texto 5, página 132, aqui, acompanhar com o slide também, livro de Jeremias, autor Jeremias, nome hebraico ai, né? Ou como, né? Uma lamentação mesmo, né? Aproximadamente 587, durante e após a invasão de Judá pela Babilônia, né? E aqui apresenta Jesus como justo juiz. Jeremias escreveu uma série de lamentações, 5 lamentações, a fim de expressar sua intensa tristeza emocional, imagina, né? E tristeza por causa da trágica destruição de Jerusalém. Esses poemas se tornaram especialmente penetrantes quando contratam as antigas bênçãos e forças de Judá com o caos e sofrimento com seus pecados havendo levado sobre si. O povo escolhido e protegido tinha perdido tudo. Estava numa situação de desesperança. Tudo que tinha significado para esse povo havia sido destruído. Jeremias é mandado novamente como profeta para falar a respeito das circunstâncias do povo de Deus. Ele ajudou o povo a entender suas aflições e também deu conforto para ele. Lamentações 2:11, com lágrimas se consumiram meus olhos. Turbada está a minha alma, meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Lamentações 3:48, dos meus olhos se derramaram torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. E aqui começa, né, uma série de lamentações, literalmente, né? Olha lá. Ele também ajudou a pensar a respeito da mão de Deus sobre eles em forma de castigo e ajudou para se submetessem penitentemente. As lamentações caracterizadas 6 temas principais, todos relacionados ao pecado. Tinha jeito, né? Uma visão geral de lamentações, a queda, Jeremias, advertências, lamentações e planos, né? E planos. Na página 135, o pecado contra Deus, ele vai falando sobre isso, né? O sofrimento deles era resultado dos seus pecados. Esse forte tema é visto no capítulo, né? 1:5, 2:14, 3:42. É aquilo que eu falei, do que reclama o homem. Pensa bem, queridos. Se pensar bem, olhar para a vida do outro ou a nossa própria, a maioria dos problemas são pecados nossos, são erros nossos. Do que reclama o homem, a não ser o seu próprio pecado. Mas vamos lá, esquadrinhar um pouquinho. O sofrimento deles poderia conduzi-los a Deus. O profeta está constantemente consciente de Deus, dos seus propósitos, do seu relacionamento com o seu povo. Aqui não há indicação de que o sofrimento seja resultado de um total abandono de Deus. Ou seja, não era pecado, né? Quase sempre, tá? Quase sempre. Às vezes Deus vai provar, às vezes o inimigo vai se levantar, mas Deus vai dar a vitória. Então, quase sempre. Jó não foi assim, né? E muitas vezes também não é. Mas grande parte dos problemas são causados por decisões erradas nossas. Sofrimento, lágrimas e oração devem andar juntos. Eles foram encorajados a abrir seu coração a Deus, chorar diante dele e contar a eles em detalhes sua dor, mágoa. Capítulo, exceto 4, termina como oração. A oração deve ser sempre feita buscando algum fio de esperança. É isso, né? Queridos, se tem alguém que pode abrir o coração, a gente tem que abrir a Deus, né? Orar e abrir o nosso coração mesmo. Ele não nos trai, ele nos escuta e entra com providência. Na página 136, proclamando a esperança, ele começa a falar, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vale um amém aí? Amém?
Lamentações 3, 22 e 24. Ô Senhor. Lamentações 5, 21. Converte a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova nossos dias como dantes. O último capítulo registra uma oração, o livro inteiro é um apelo ao povo para que se aproxime de Deus, tendo apresentado o pecado da nação, o seu castigo, a esperança do futuro e a glória passada em comparação com o horror do presente. Jeremias agora pede ao povo que ore a Deus. A oração confessa a culpa do povo e suplica a Deus que o restaure a ele. Oh, louvado seja Deus, né? Meu Pai, ele é benigno e perdoar. E nós vamos encerrar aqui. A responsabilidade deles era submeter pacientemente aos seus sofrimentos, colher o fruto do pecado. As suas aflições tinham de ser aceitas com paciência, com consciência de que isto iria terminar quando a vontade de Deus tivesse sido cumprida. Abre parênteses aqui. Isso não é uma aceitação de todo mal. Ah, é verdade, né? Aconteceu comigo. Ah, Deus quis assim. De uma forma, né? Ah, eu vou me jogar, né? Leva a vida, né? De uma forma, como é o nome daquele sambista lá? Deixa a minha vida me levar. Não é dessa forma. De uma forma consciente, ter noção do que aconteceu, sabendo que Deus vai livrá-lo, né? Saber, esperando, não é, né? Ah, eu vou, não quero mais saber, deixa, pode acontecer tudo, que eu estou, né, à mercê da vida. Não, é de uma forma consciente, sabendo, crendo em Deus, sabendo da vontade dele, né? Bem diferente. O esboço das lamentações, a miséria, o pecado e a oração de Jerusalém, a derrota, humilhação, sofrimento, pecado de Jerusalém, falando ao mundo descuidado sobre seu castigo, uma oração por ajuda em grande aflição. Vamos ver aqui, para acabar. O segundo poema são poemas, né? A destruição mandada por Deus e a reação do profeta, o próprio Deus destruiu Israel, o sofrimento do profeta, a desesperança e a exortação, oração, oração e angústia de Judá. Como foi dito aqui, todos têm uma oração no final, só o quarto que não tem. No terceiro, a severidade e misericórdia de Deus, submissão e oração do povo, né? Aqui fala sobre submissão. Mais para frente. O quarto, a devastação e resultado da desobediência, a devastação do povo e de seus líderes, a desobediência de seus resultados, Edom será castigado e Israel será ajudado. E o quinto, que fecha, uma oração registrando o sofrimento pelos sinais de Jerusalém, uma lembrança de seu estado lamentável, ninguém está isento do sofrimento, todo orgulho e alegria se foram, o apelo final desesperado, né? Os livros de autoria de Jeremias são um relato puro e prova factual de que, Tiago 2,13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia. Por centenas de anos de misericórdia e avisos proféticos chamando o povo ao arrependimento, finalmente veio o juízo. E mesmo após o juízo, havendo arrependimento, Deus traz uma palavra de esperança, libertação e restauração ao seu povo. Queridos, em nome de Jesus, né? Que mensagem de Jeremias e uma lembrança para nós. Sempre há esperança. Basta a gente se prostrar, se arrepender, confessar. Deus, minha culpa, somente minha culpa, me ajuda, renova meu caráter, renova meu coração. Vamos de novo, Senhor. Começa de novo. Deus é misericordioso para nos restaurar, e é essa a mensagem para nós, essa mensagem a quem está ao nosso redor, essa mensagem a quem é escravo do pecado, escravo de tantos males, né? Deus deu o seu Filho e tem poder para nos restaurar. A minha oração é que Deus te abençoe e nos use com poder, trazendo essa mensagem a juízo, mas a misericórdia e restauração, né? Que a gente possa entrar no coração isso, em nome de Jesus Cristo. Eu encerro aqui as lições 7 e 8, sempre um resumo. Na próxima, nós vamos entrar em Ezequiel e Daniel, lições 9 e 10. Deus abençoe a sua semana. Até a próxima, né? Eu tô assim muito feliz com essas lições, porque realmente tem falado comigo, eu espero que tenha falado com você também. Deus abençoe, querido.
Até a próxima, em nome de Jesus.